Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre saúde mental. Bom, esse conteúdo de saúde mental, vocês, alunos do Colégio Técnico São Bento, terão este assunto ainda mais detalhado no módulo técnico, né? Onde vocês vão estar explorando aí ainda mais as psicopatologias, tá? Então hoje a gente vai falar apenas sobre duas patologias, né? Que são assim as mais conhecidas, vamos dizer, tá? Para vocês terem aí um entendimento, né? Do que se trata uma psicopatologia, tá? Então vamos lá. Então, a Organização Mundial de Saúde define saúde como uma ausência de enfermidade ou ausência de invalidez. A referência de ausência de enfermidade ou invalidez é componente essencial desse conceito de saúde. O conceito de saúde nos permite resignar seu conceito com a promoção de saúde mental, pensar o homem na sua totalidade como um ser biológico, psicológico e social. Então a gente observa aqui que como a Organização Mundial de Saúde vê, né, esse termo de ser saudável, né, apenas com ausência de enfermidade ou invalidez, nós temos que explanar esse conceito e pensar no homem como um todo, né? Então, resumidamente, hoje uma pessoa saudável, né? O bem-estar de uma pessoa não é apenas ausência de saúde, mas também o quê? Um bem-estar biológico, que no caso, né, estamos falando, né, do nosso corpo, então de fato, né, não ter doença, mas também nosso bem psicológico e o nosso bem social. Como está descrito aqui nesse conceito. Então, olha só, então o conceito de bem-estar pode nos remeter à noção subjetiva de se sentir-se bem, não ter queixas, não apresentar sofrimentos psíquicos ou somáticos, nem ter consciência de qualquer lesão estrutural ou do desempenho pessoal ou social. Nesse sentido, o bem-estar significa sentir-se bem, não apenas não se sentir mal, né? Então, aqui está reforçando esse conceito. Então, não é porque nós não estamos numa doença fisiológica, né, que desenvolvendo no nosso corpo, que quer dizer que estamos 100%, que estamos totalmente bem. Então, bem-estar não envolve somente a questão fisiológica, né? Fisiológica, biológico, né, como nós falamos anteriormente, mas também nossa questão social, né, o nosso convívio aí com a sociedade e também a nossa saúde psicológica. A insatisfação de um estado de mal-estar pode ser um fator positivo, na medida que pode ser uma condição de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Pode-se pretender que o mal-estar constitua componentes essenciais da condição humana quando o ser humano visto satisfeito as suas necessidades, né? No momento seguinte ele cria outras. Então a gente observa o quê? Que quando em algumas situações, vamos dizer assim, o se sentir mal ou mal-estar pode ser o quê? Um motivador para que se busque situações que vai te trazer novamente o prazer. Então vamos entender o quê? Que muitas das vezes você tem um objetivo, você alcança aquele objetivo. Depois que você alcançou aquele objetivo, o que pode acontecer? Você, né, fica ali tranquilo, né, sem nenhuma empolgação, e isso faz com que a gente, vamos dizer assim, que se acomode, né? Então, quando o mal-estar vem com essa carga de fazer com que a gente busque novas situações, né? Novas satisfações, o mal-estar acaba sendo bem visto, né? Então, basicamente é isso que nós devemos entender também.
A primeira psicopatologia que nós vamos falar é da esquizofrenia. Então, o primeiro entendeu esse termo, né? Psicopatologia. Então, são doenças psicológicas, né? E já de fato, eu já adianto esse assunto para vocês, né? Falando para vocês o quanto é difícil diagnosticar uma psicopatologia, né? Como a grande maioria dessas doenças não tem nenhuma alteração significativa, né, na questão fisiológica, né? Então isso quer dizer o quê? Diferente de uma infecção que você vai lá, coleta um exame de sangue e vê lá, né, os componentes sanguíneos alterados, uma doença psicológica não tem esse benefício, né, de ir lá, realizar um exame, ver a alteração e já pontuar, né, a doença que o paciente tem, né? Então, doenças psicológicas exigem uma demanda muito maior, né? Exige a observação, observar o comportamento, as reações do paciente. Então, muitas das vezes é um diagnóstico um pouco mais demorado porque exige esse tempo aí de observação também, né? Então, a primeira patologia que nós vamos falar é a esquizofrenia. Então, a esquizofrenia é uma doença mental caracterizada pela perda do contato com a realidade. Então, a pessoa esquizofrênica, ela é uma pessoa que não vive no mundo real, ok? Então, a pessoa ela fica fechada em si mesmo, com um olhar distante, indiferente com tudo ao seu redor. Então, uma pessoa, como eu falei, né, que vive no mundo irreal, né, é uma pessoa que acaba não reconhecendo aquilo que está ao seu redor por conta dessa sua patologia que traz aí essa questão da irrealidade, né? A esquizofrenia, ela tem dois grupos de sintomas, né? Os sintomas positivos e os sintomas negativos. Então, os sintomas positivos, quais são eles? Então, os delírios, né? Que é quando o paciente, né, a pessoa, ela acredita em crenças infundadas, né? Então, tá delirando, né? Então, o indivíduo crê em ideias falsas, irracionais, sem lógicas. Também dentro desse grupo de sintomas positivos nós temos as alucinações, né? Que são alterações sinestésicas, onde o indivíduo percebe estímulos que não existem. Então ele ouve vozes, enxerga pessoas, sente cheiros e sensações que não existem. De fato, esses dois sintomas, que são os delírios e alucinações, são os mais característicos da esquizofrenia, tá? Junto deles temos os sintomas negativos, que é o outro grupo de sintomas, né? Então, são sintomas, né, no caso aí dos negativos, que ocorrem no íntimo da pessoa, né? São sintomas que são menos impactantes para as pessoas que convivem com o esquizofrênico, né? Então, os sintomas negativos é o que? O afeto embotado, uma dificuldade de demonstrar emoções, né? Então, uma pessoa introvertida, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que não se socializa, né? Então, uma pessoa realmente intimidada, que não liberta, né, os seus sentimentos, né? Então, é uma pessoa embotada, o afeto embotado, um afeto que não se demonstra, ok? Temos aí 3 tipos de esquizofrenia. Temos a esquizofrenia paranoide, que é onde predomina esses dois sintomas que eu falei anteriormente, né? Os delírios e as alucinações, onde o paciente ele acredita estar sendo perseguido, por isso que a gente tem essa questão das alucinações persecutórias, que são aquelas alucinações onde ele acha que alguém vai matar, que alguém está seguindo ele, que alguém tem que é o mal dele, né? Temos também a esquizofrenia hebefrênica, que é esse tipo de
esquizofrenia é quando a pessoa tem alterações na afetividade, né? Uma pessoa totalmente desorganizada do pensamento, na verdade, né? A desorganização do pensamento acontece em todas, mas no caso da hebefrênica, a questão do afeto, né? As alterações de afetividade fica bem esclarecida, né? Bem demonstrada aí pelo paciente. E temos a esquizofrenia catatônica, que é quando tem uma alteração na motricidade do paciente. O que é motricidade? É no andar, no seu posicionamento, né? Então o paciente ele desenvolve, ele meio que perde o molejo, vamos dizer assim. A pessoa fica meio endurecida para andar, né, para se movimentar. Essa é a esquizofrenia catatônica. Posso ter pacientes que desenvolvem uma, duas desses 3 tipos? Sim, pode acontecer também. O tratamento dos esquizofrênicos se baseia em quê? Em diminuir ou eliminar os sintomas, né? E assim melhorando, aumentando a sua qualidade de vida, tá? Então, quando chega um ponto que o paciente começa a reconhecer os seus próprios sintomas, é um momento muito bem alcançado, né? Porque o paciente começa a entender, a perceber que aquilo que ele está ouvindo faz parte da doença, que não é verdade. Então, esse é um ponto bem positivo para o seu tratamento. No caso, se trata aí com terapias, né, que são terapias comportamentais, e também os fármacos, né, que são os medicamentos, que se usam os antipsicóticos e os neurolépticos, aí então são medicamentos para o controle das alucinações e do delírio. As causas da esquizofrenia. Na verdade, assim, a esquizofrenia não tem uma causa exata, mas pesquisadores subentendem-se que quando há um parentesco de primeiro grau, as chances de desenvolver, ela aumenta significativamente, tá? Então, quanto mais próximo o grau de parentesco, maior o risco de desenvolver a esquizofrenia, ok? Outra doença que nós vamos falar é do transtorno afetivo bipolar, que é a bipolaridade. Então, essa doença ela é caracterizada pelas variações cíclicas do humor, né? Então, a pessoa ela tem episódios de extrema alegria, euforia e humor, né? Excessivamente, tá? E outros momentos, né? Então, são ciclos com variações de humor extremamente alto, vamos dizer assim, né? Alegria, euforia, né? Tudo ao extremo tal. E também o momento dos humores mais baixos, né? Depressivo, né? Então a pessoa fica oscilando. Momentos alegres, momentos depressivos, tá? E dentre esses episódios também a pessoa pode se demonstrar no seu estado de normalidade. Então a bipolaridade é isso. Então são ciclos e esses ciclos são constituídos por momentos de alegria excessiva, depressão excessiva e estado de normalidade. Bom, as causas da bipolaridade. Então, também é uma doença que não tem uma causa definida, né? Mas também é uma doença que tem aí um fator predisponente, que é o fator genético, né? E também alterações em certas áreas do cérebro e dos níveis de vários neurotransmissores pode estar envolvido como causa aí da bipolaridade, tá? Então, também ficou demonstrado que alguns eventos como precipitar a manifestações desses distúrbios do humor nas pessoas geneticamente predispostas. Então, isso quer dizer o quê?
pessoas que já têm a predisposição de desenvolver doenças, não só a bipolaridade, mas também a esquizofrenia ou qualquer outra doença, quando passa por algum momento da vida ou por algum evento, né, um pouco mais dramático, vamos dizer assim, essa doença pode desenvolver. Por quê? Por ser uma pessoa que já tem uma predisposição. Então, quais seriam esses momentos aí, esses eventos mais dramáticos, né? Temos aí depressão, início precoce das crises depressivas, o puerpério, né? Que é ali o período pós-gestação, estresse prolongado, remédios inibidores do apetite, disfunções da tireoide, né? Então, são situações que pode ser um desencadeador da doença de uma pessoa que já tem o fator predisponente. O tratamento da doença é uma doença que não tem cura, né? Muito pouca das doenças psicológicas tem cura, mas tem um controle, né? Então, se utiliza aí os medicamentos que são que controlam o humor, né? O lítio é um deles, tá? E também as psicoterapias, né? Que também são terapias de comportamento, onde a pessoa, né, participa de várias oficinas, de reuniões, diálogo com psicólogo, né? Então, essas são as psicoterapias, tá? Mudanças no estilo de vida, como, por exemplo, o fim do consumo de substâncias psicoativas, de substâncias, né, que são excitantes, como a cafeína, álcool, né? Então, as pessoas também limitando o consumo dessas substâncias pode ajudar no tratamento, tá? A pessoa também desenvolvendo hábitos saudáveis, regulando aí o sono, né? Tentando controlar aí seus níveis de estresse, também auxilia aí no tratamento.